A gente está tendo um problema com o e-mail institucional, com o fato de que as reuniões do Meet, a gente não está conseguindo salvar o link das reuniões, tá? Então a gente não está conseguindo agendar. Então toda reunião vai ser um link novo, tá? Então eu peço que vocês fiquem de olho nos canais de divulgação. Eu estou mandando e-mail, estou postando no Classroom das turmas, tá? Então tentem ficar antenados nisso. Eu também vou pegar o e-mail de vocês e sempre no início de toda reunião eu vou enviar um e-mail para todos com o novo link, tá? Então assim vocês vão estar sempre informados, beleza? Então peço que vocês se atentem a isso. Bom, acho que de aviso era isso, né? Hoje é a nossa primeira reunião sem o professor Rafael, infelizmente, né? Vamos sentir falta dele. E, dito isso, acho que a gente pode começar, então. E eu vou começar, né, pedindo que a professora Patrícia fale um pouco do seu percurso de leitora, né? Como que você se apaixonou pela literatura? O que que aconteceu que você resolveu estudar isso e, enfim, dedicar, né, tanto do seu tempo e da sua vida a isso? Ok, pessoal. Obrigada pela pergunta, Kleber. Gente, eu queria começar agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo o convite. É muito especial para mim participar de um projeto como esse, de um lugar que foi tão importante para mim também. E é importante, não deixou de ser importante, né? Na minha trajetória profissional, na minha trajetória pessoal, conheci tanta gente bacana, tantos colegas bacanas, tantos alunos geniais, então foi uma experiência muito bacana. E é muito bom estar aqui com vocês, né? E aí talvez a gente não tenha convivido tanto, Kleber, né? No período, você entrou, eu saí um pouco depois, mas as minhas duas companheiras de conversas literárias aqui, a Cris e a Jordana, sem falar nos alunos, né? Eu sempre na Unespar, eu sempre dei aula de língua inglesa, mas eu sempre levei a literatura também para a sala de aula, nos projetos e nas aulas de língua estrangeira também, né? Então, eu queria primeiro agradecer esse convite, né, e parabenizar pelo projeto, né, de trazer os alunos para perto, de falar sobre literatura e dar esse espaço para a gente poder falar também, né, de uma maneira talvez não tão acadêmica, assim, né, sobre literatura, né, aquele esquema de artigo, então, de acordo com Eric Auerbach, né, menos, né, então, sobre o meu percurso como leitora, né, o meu percurso com a literatura, eu tenho que dizer que eu tenho algumas histórias com literatura, né, e com a língua, com a linguagem, né, eu nasci numa família onde as pessoas liam muito, sabe, isso foi uma coisa muito importante, né, na minha formação como leitora, a literatura sempre esteve lá. Os livros sempre tiveram lá na minha vida, né? Eu cresci numa casa em que eu tinha meu pai e minha mãe o tempo todo lendo. Eles sempre estavam com o livro na mão, né? E a literatura sempre foi uma coisa para gente não apenas passar o tempo, mas para enriquecer a vida da gente, né? Ainda que a leitura tanto de um quanto de outro fosse muito mais de best-sellers, assim, né? Liam aqueles livros que são os campeões de venda e tal, a ideia de você ter o exemplo de alguém sempre com o livro na mão, sabe, sempre lendo e tendo isso como uma parte importante da sua vida foi muito válido para mim, né? Então, isso sempre foi natural na minha família. Na minha família, nós somos muitos irmãos, somos 8 irmãos, e todos leem, todo mundo lê, né? Pessoas em áreas diferentes, todos atuando, cada um na sua área. Tem gente da engenharia, tem gente da comunicação social, da medicina, da psicologia, todo mundo lê, né? E isso é muito positivo. Então, pensem sobre isso, né? Sobre a ideia de formar leitores assim também, né? De ter um livro na mão. Ter um livro na mão faz muita diferença, né? Para o teu aluno, para o teu filho, para o teu colega, para o teu amigo, né? Enfim, acho que essa é uma das coisas. A outra é o fato de que minha mãe era professora,
né? E foi minha mãe que me alfabetizou. Então, eu também tive essa história com a língua, né? Com a linguagem, né? E ela sempre trouxe textos para nós também, né? Eu comecei a ler sempre muito cedo. Eu tinha outra história, o fato de que a minha avó contava história para a gente todo santo dia, né? A gente ia para a cama e tinha coisa de contar uma história, e era aquela coisa, talvez não tanto do livro, mas muito mais aquela coisa folclórica, aquela coisa da parlenda. Ela cantava para a gente. Então, tem essa história também com a literatura oral, né, com essa tradição oral da literatura. Então, isso sempre teve presente. As histórias sempre estiveram, o enredo sempre teve presente na minha vida. Né, e isso foi muito relevante para mim. O que mais que eu posso dizer? Tem essa história, né, de começar a ler, né, de começar a ter um interesse. Né? Eu lembro que a gente tinha uma coleção do Monteiro Lobato, a gente tinha todo o sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu estava na primeira série do ensino fundamental, e eu li o Reinações de Narizinho. Né? E isso porque eu entrei na primeira série já alfabetizada, minha mãe me alfabetizou antes. Né? Então, eu lembro que eu comecei o ano, eu já estava lendo o Reinações de Narizinho, e até a terceira série eu tinha lido todos eles, sabe? Nossa, era a minha diversão, assim, era pegar aqueles livros e ler, e todos eles. E são livros que me marcaram muito, assim, até hoje, né? Depois, aquela coisa da escola, né? Na escola, a literatura também estava muito presente. Eu estudei em escolas em que a gente tinha que ler, né? A gente tinha pelo menos um livro por mês, a gente tinha que ler. Coleção Vagalume foi tudo, né? Passei por todos eles, né? E aí eu sempre lembro da Kátia quando eu falo da coleção Vagalume, né? Mas foi uma parte da minha história também. E daí tem a história com os clássicos, né? Tem um momento em que a gente descobre aí um autor que, nossa senhora, né? Como assim? Literatura pode ser desse jeito, né? Claro, Lobato já tinha acontecido na minha vida, mas aí lá pela oitava série, assim, eu descobri o Machado. Eu tive um professor de língua portuguesa, que era inclusive o nosso representante da nossa turma. Ele era o responsável pela nossa turma, e ele propôs a leitura do Contos, do Machado de Assis, e eu lembro que foi uma celeuma na escola, porque o pessoal teve pai e mãe de aluno falando, não, isso é muito complicado para eles não vão entender esse texto, não, Machado de Assis é muito pesado, e eu lembro dessa discussão, sabe, dessa controvérsia na escola, assim, e eu lembro que isso. E eu li o livro, assim, li o livro muito rápido, né? E eu pensei, nossa, mas eu entendi, quer dizer, eu acho que entendi alguma coisa, né? Quer dizer, a gente às vezes, ou as pessoas às vezes subestimam, né, o leitor, principalmente o leitor infanto-juvenil, né? E acabam querendo selecionar demais o que essa pessoa vai ler, né? E a questão, acho que é a gente ser capaz de também conduzir esse processo, né, e mediar esse processo de leitura, né, para que esse leitor possa ter uma experiência prazerosa, né. Eu não digo assim que assim a pessoa lê Dostoiévski aos 12 ou 13 anos seja uma coisa muito recomendável, mas eu acho que não é impossível, né. Eu acho que um bom professor de literatura ele faz milagres na vida da gente, né. Ele faz muita coisa pela gente. Né? Aí tem a outra história, quer dizer, isso é uma parte da minha história, né? Tem a história com a língua inglesa também, né? Eu tinha uns 12, 13 anos, caiu na minha mão O Sonho de uma Noite de Verão, Midsummer Night's Dream, em inglês, e foi a primeira coisa que eu li, o primeiro livro, tá, que eu li em inglês, e eu li aquilo enlouquecidamente. E eu não entendi nada, né? Não entendi porque a língua né? Não é nem um inglês moderno, né? Ele já é um pouco mais parecido com o inglês moderno, a gente não está falando do Chaucer, mas é um inglês difícil, né, da gente lidar. E aí eu fui atrás do livro em português e eu li essa peça repetidas vezes,
né, depois em português e em inglês, né, e aí o Shakespeare entrou na minha vida, é outra história, né, você tem o Machado e tem o Shakespeare entrando na minha vida. Eu li muito Shakespeare também, acho que até os 16, 17 anos, eu devo ter dado conta de umas 20 peças do Shakespeare, assim, até porque eu descobri a biblioteca pública, né? Eu descobri a biblioteca pública, porque a gente não tinha acesso à internet fácil, assim. Hoje em dia você pega, senta, eu quero procurar a Tempestade, vou ler a Tempestade, beleza. Eu quero ler em inglês. Eu quero ler em alemão. Você acha, você encontra isso, né? E aí, na época, eu descobri a biblioteca pública, fiz uma carteirinha da biblioteca e eu ia todo sábado. Todo sábado de manhã eu ia na biblioteca pública, pegava os 2 livros que eu podia trazer para casa, dava conta dos livros e levava na semana seguinte, né? E assim a coisa foi. A coisa foi indo. Depois do ensino médio, eu lembro que no ano que eu fiz o vestibular, o primeiro vestibular que eu fiz para comunicação lá atrás, 1900 bolinha, eu tinha uma lista, a lista de livros do vestibular era um espetáculo, assim, da Federal do Paraná. Federal do Paraná, já. A lista de livros era maravilhosa, porque era o Macunaíma, era o Sagarana, era o Dom Casmurro, era a Antologia Poética do Carlos Drummond de Andrade, o Mário Quintana. Nossa, era uma lista espetacular, assim. Então, a gente passou aquele ano lendo aquilo tudo, assim, né? E aí tem a história do grande romance da minha vida, que é o grande livro da minha vida, que é o Grande Sertão Veredas. Tá? Eu tive um professor de literatura no segundo ano do ensino médio que chegou para nós e falou assim, então, eu queria fazer uma coisa com vocês esse ano, porque o Sagarana está na lista do vestibular já tem uns 4, 5 anos. Então, eu queria começar a ler alguma coisa do Guimarães Rosa com vocês. Queria fazer esse ano a gente ler O Grande Sertão Veredas. Falei, ok, beleza, vamos ler O Grande Sertão Veredas. Não fazia ideia do que se tratava e tal. Quer dizer, eu sabia da história. Eu já sabia do turning point no final. Não vou dar spoiler para ninguém. Eu queria muito saber qual é a experiência de ler esse livro sem saber, tá? O que acontece, né? Saber a grande descoberta do Rio Babo, né? Mas eu lembro que ele disse, vamos ler O Grande Sertão Veredas, mas aí ele falou assim, mas é um livro muito difícil, é um livro que vocês não vão entender nada, é um livro que as pessoas têm muita dificuldade, e aí eu fiquei morrendo de medo do livro, e aí eu li o livro e não entendi nada. Realmente não entendi nada. E aí eu odiei aquele livro. Odiei. E daí, anos depois, eu já com uns 20 e poucos anos, eu trombei com ele de novo. E aí eu li ele de novo. Peraí, não é o mesmo livro. Não é o mesmo livro. Não é a mesma coisa. Né? Eu já tinha me livrado daquele estigma que tinham colocado em mim, assim, né? O professor de literatura faz coisas muito boas, mas pode fazer umas bobagens também, né? E eu li ele de novo, e é um livro que depois eu li ele várias vezes. Depois, na faculdade de letras, eu li de novo, fiz um semestre inteiro, uma disciplina sobre ele. E, nossa, para mim é o grande romance, ponto, sabe? Eu não vou nem dizer para vocês, é o melhor romance da língua portuguesa, não, é o melhor romance já escrito, ponto. Tá? Não tem conversa para mim. Desculpa aí Machado de Assis, desculpa aí Dostoiévski, desculpa aí seja quem for, tá? Grande Sertão Veredas é o melhor de todos, né? Então, esse é um dos meus percursos com a literatura, né? Um pouco da minha história com a literatura. Aí eu tenho a minha história profissional com a literatura, né? Que você perguntou sobre isso também, Cléber. Eu, na verdade, eu vim para letras muito tarde na vida, né? Eu trabalhei com comunicação durante muito tempo, fui publicitária durante muito tempo, eu fui redatora e roteirista durante muito tempo, escrevi muito roteiro de publicidade,
escrevi todo tipo de coisa que vocês possam imaginar, desde site, folder, flyer, comercial de TV, vídeo de integração, vídeo de vender coisa, vídeo de ensino remoto, eu escrevi todo tipo de coisa, tá? E aí, com o tempo, eu comecei a ter uma relação esquisita com a publicidade, né? Eu já não queria mais trabalhar com aquilo, o outro lado da leitura, né? Não só a leitura literária, mas a leitura de textos teóricos, de textos filosóficos e tal, que também me deu uma visão diferente sobre as coisas, né? Eu li um texto especificamente chamado Pós-Scriptum das Sociedades de Controle, tá? do Gilles Deleuze, um autor, um filósofo francês, e depois desse texto, eu pensei, eu não posso mais trabalhar com publicidade. Eu não consigo mais. Não dá mais. E aí eu parei. Tá? Eu fui restringindo, eu tinha minha empresa na época, eu trabalhava já há muitos anos, mais de 10 anos de mercado, e eu fui restringindo os clientes que eu tinha, comecei a cortar propaganda para criança, eu cortei serviço financeiro, eu já não trabalhava com política nem com religião, né, e fui cortando. Chegou uma hora que eu não fazia mais nada, e aí eu entrei na faculdade de letras, né? Eu entrei em letras em 2011, querendo aprender uma coisa diferente, aprender uma coisa nova, e sempre a literatura foi o que eu queria dentro da área de letras, né? Ainda que eu tenha aprendido, a gente tem essa dicotomia, às vezes, né, da literatura e a linguística, né? E eu tenha aprendido que uma coisa não anda sem a outra, né? A gente precisa, né? Quando a gente, aliás, os estudos literários só vão existir enquanto disciplina depois do advento da linguística, né? Só depois que a gente tem lá o Saussure fazendo alguma coisa e depois o CLG, etc, que a gente vai ter a consolidação de uma área de estudos literários, né? É isso que possibilita. E também a literatura também tem a sua importância para a linguística, né? Então, a gente não dá para dissociar as coisas. E eu acho que, para quem pretende, de repente, atuar nessa área, de repente fazer um mestrado, um doutorado no futuro, ou uma especialização, a gente não consegue dissociar uma coisa da outra. A gente precisa. Né? Quando eu olho para todas as transcrições fonéticas que eu fiz na minha dissertação e mestrado sobre poesia norte-americana, né? Para poder apontar, olha, as rimas aqui, ou o ritmo aqui, né? A gente precisa de sintaxe, a gente precisa de fonética, de fonologia, a gente precisa de tudo isso, né? E eu aprendi isso na Faculdade de Letras, né? A Faculdade de Letras também me deu uma outra coisa muito importante, que foi a poesia. Tá? Eu sempre fui uma leitora muito ávida, muito enlouquecida de prosa, né? Mas eu nunca me entendi com a poesia. A poesia não fazia sentido para mim, sabe? Aquela coisa, eu tinha aquela coisa muito mais analítica, assim, né? E aí eu pegava um texto poético e ele era hermético para mim, né? E aí eu tive uma professora, a Renata, na Federal do Paraná, que, aula de Teoria 2, ela pegou o Tecendo Amanhã, do João Cabral de Melo Neto, e ela analisou esse poema de cabo a rabo com a gente, em sala de aula. E eu fiquei assim, meu Deus, então é isso, então é assim que a gente tem que fazer. Aquilo fez um sentido tão absurdo para mim naquele momento, sabe? Que eu parei, a aula terminou e eu fiquei na sala conversando com ela ainda, mas e se eu pensar sobre isso? E sobre aquilo outro? Não, tá tudo no poema. Você tá vendo as coisas no poema. Ela me deu a chave de como lidar com o texto poético. E aquele curso foi um dos melhores que eu fiz dentro da faculdade de letras. Tive outros professores depois também na área de poesia, Valtencir, Sandra, que depois foi minha orientadora, e o meu mestrado foi exatamente sobre poesia. Né? Eu que não lia poesia até poucos anos antes, de repente eu
tinha que estudar aquilo, tinha que entrar naquele universo da poesia, né? Então, a Faculdade de Letras também me deu isso, né? E assim, como eu saí de uma área para outra, eu queria fazer algo que fizesse diferença na vida das pessoas, sabe? Sabe aquela coisa do professor que quer, sabe? Eu quero que as pessoas leiam, eu quero que as pessoas aprendam, eu quero que as pessoas pensem, né? E aí a literatura foi o caminho para mim, assim. Tanto que, ainda que eu tenha dado muita aula de língua estrangeira na vida, sempre tem literatura na minha aula. Quem foi meu aluno sabe disso. Tá? Quem não foi também. Tá? Mas sempre tem literatura. Então, acho que esse é mais ou menos o meu percurso, né? Hoje em dia eu continuo uma leitora muito ávida. No entanto, a gente acaba lendo muitas vezes, e aí vocês sabem disso, né? A gente, quando começa a estudar literatura, a gente precisa do texto teórico. A gente tem coisas que a gente precisa ler, né? E às vezes a gente, tem aquela pilha de livros que a gente queria ler e não dá tempo, né? Tem isso também, né? Mas estudar literatura também tem a ver com isso, né? O gosto pelo texto teórico, pela reflexão acerca da linguagem, acerca do que é um texto literário, né? Mas, enfim, é algo que me apaixona, sempre foi uma parte muito importante da minha vida e ainda bem que estamos aqui. Legal, muito bonita a sua história, a sua relação com a literatura. E é interessante que aqui, quem participa mais tempo conosco sabe que a gente tem quase um bingo de conversas, que é todo mundo menciona a coleção Vagalume e todo mundo fala do Grande Sertão Veredas. Todo mundo, assim. Os únicos que não mencionaram a coleção Vagalume fomos eu e a Jordana. Uhum. E Vocês são muito jovens. Pois é, a gente falou de Harry Potter, os dois falando de Harry Potter, então a gente tem isso em comum. Uhum. E o Grande Sertão Veredas, todo mundo, quando a gente pede, né, que a pergunta que eu ia fazer para você, mas né, acho que eu não vou precisar, que é a sua obra favorita, mas todo mundo fala, eu gosto de tal romance, mas Grande Sertão Veredas chega muito perto, então Grande Sertão Veredas é meu favorito. Todo mundo tem muito respeito por esse romance. Sim. E faz muito sentido, né? É um dos motivos pelos quais eu fico tão chateado quando eu escuto alguém falar que a literatura brasileira não é boa, não gosto de ler livro nacional. E Uhum. você fica, um Guimarães Rosa não perde nada para um Joyce da vida, não perde Não. nada para esses grandes mestres da literatura, né? Ele é um grande mestre da literatura. Sim, e, e é o tipo do livro que ele dá muito sabor para a língua portuguesa, eu acho. Porque você imagina ele em inglês. Sim, um bom tradutor consegue fazer um bom trabalho, né, de colocar, mas nunca vai ser a mesma coisa, né, de você ler aquilo na língua portuguesa. Então, Eu acho que essa experiência da tradução é uma experiência esquisita, né? Uma experiência que a gente... claro, o tradutor, ele é uma pessoa que tem aquela formação, ela estudou para fazer aquilo, ela, em grande medida, ela sabe o que está fazendo, e ela consegue traduzir um texto de maneira que a gente possa dizer que, não, eu estou lendo esse livro, né? Eu estou lendo o mesmo livro que foi escrito, né? Mas a experiência de você ler um livro no original, sabe? A gente tem a sorte de falar português brasileiro, né? Eu sou aqui uma professora de inglês e eu tenho uma paixão enorme pelo português e assim, eu acho que o português brasileiro é uma coisa que tem uma riqueza impressionante, assim. O próprio Guimarães fala disso nas entrevistas que deu. Tem um livro que chama Fortuna Crítica, uma coleção que tinha qual que era a editora? Não vou lembrar agora, mas a coleção chama Fortuna Crítica. E tem um exemplar que é do Guimarães, e tem uma entrevista dele e do tradutor dele para o alemão. Tá? E aí ele fala da língua portuguesa, ele fala de como lidar com o português, né? De como pegar a palavra e do trabalho que ele faz com a língua portuguesa.
né, de como pegar uma palavra, ele pega a palavra e retira dela tudo que não é dela, sabe? Ele limpa aquela palavra de tudo aquilo que poderia ser uma faceta para ela significar uma coisa totalmente nova, sabe? Isso é uma das grandes riquezas do Grande Sertão, é um trabalho de linguagem que a gente não vê, sabe, com frequência. É um livro que, para quem não leu, ainda é um livro que é difícil da gente entrar nele, né? É um livro que a gente passa aí as primeiras 80, 100 páginas, a gente parece que está entrando naquele universo, né, de uso daquela língua, né? Parece que ninguém fala daquele jeito, de repente, depois de 100 páginas, parece que todo mundo fala daquele jeito, né? Parece que aquela é a língua portuguesa, é a língua que a gente conhece, sabe? É um universo, assim, gigantesco, né? E eu aconselho, minha gente, perseverem na leitura do Grande Sertão Veredas. Ele não é um livro fácil, não é, mas ele é um livro que vale cada palavra que você lê, sabe? Espetacular. E eu queria te perguntar também, qual o seu autor ou autora favoritos? Porque eu sei que você falou agora, né, do Guimarães Rosa, mas eu sei também que você é uma grande apreciadora da Bishop, né, que você estudou, inclusive. Então eu queria saber qual é, assim, o seu autor, seu poeta favorito. Então, o Guimarães, eu tenho essa relação com a obra do Guimarães, não só com o Grande Sertão, mas com os contos, com, né, com outros textos dele, e também com a fortuna crítica dele, a respeito dele, ainda que não seja minha área de estudo, né, é uma coisa que, para mim, é muito visceral. Assim. Agora, eu não sei, eu não gosto muito dessa coisa de, o seu autor favorito, sabe? Eu acho que eu tenho autores que eu estou sempre voltando para eles, sabe? Que no final eu sempre acabo com eles. É que nem filme, sabe? Vocês não têm aqueles filmes que você, de repente, você está fazendo um zapping, assim, e você se depara com um filme, não, eu tenho que ver, porque esse filme é espetacular, não posso deixar ele passar assim impune, eu preciso ver, né? Isso com filme, para mim, acontece com o Poderoso Chefão. Não posso, se ele estiver passando, eu paro tudo que eu estou fazendo e vou ver, sabe? Porque eu adoro. Agora, eu tenho autores aos quais eu sempre volto, sabe? Na poesia, eu tenho sempre o Carlos Drummond de Andrade, a Elizabeth Bishop. A Elizabeth Bishop, para mim, é um objeto, ela foi objeto de estudo da minha dissertação, né? Eu trabalhei com a ideia do movimento na poesia dela, e eu trabalhei com todos os 4 livros de poesia dela, né? Eu trabalhei com a obra completa. Toda a obra, como direi, tudo que ela organizou, né? Tudo que ela, da maneira como ela organizou, né? Então, ela é uma autora muito importante para mim, assim, pessoalmente e teoricamente também, né? Do ponto de vista de objeto de pesquisa. Eu também estou sempre voltando para ela, tá sempre meio por perto. O Carlos Drummond de Andrade, eu falo, João Cabral de Melo Neto, é um autor para mim que é essencial também. E das nossas conversas, Cris, eu sempre saco o Baudelaire, né, o tempo todo. É um autor para mim que eu também sempre estou voltando para ele. Sempre que eu tenho alguma dúvida, eu vou lá e volto no Baudelaire. Né? Quem mais? Na prosa, claro, em língua portuguesa, a gente vai ter o Machado, além do Guimarães, né? Que eu também estou sempre, de vez em quando eu vou lá e volto e releio os livros ou os contos, eu não estou com tempo de ler um romance. Clarice Lispector, tá? E tem paixões um pouco mais recentes, assim, né? Tem um livro que me impactou muito, que foi O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, tá? Que é um livro que é um soco, assim, ele é uma patada, assim, sabe? E eu fico muito chocada quando eu vejo pessoas dizendo que isso não é literatura, sabe? Isso é literatura de uma forma tão preciosa, sabe?
é impressionante o que ela faz, apesar de todos os problemas, apesar de tudo, né? Tudo que ela faz com a linguagem ali, né? Deixa eu ver aqui, mas tinha mais alguém que eu ia citar, Carolina Maria de Jesus, e tem aí na língua inglesa, tem o drama também, eu tenho uma história bacana com o drama também, né? Eu sempre gostei muito de ler drama, gosto muito falei do Shakespeare já, mas eu posso falar aí A Morte do Caixeiro Viajante, o drama em língua inglesa, para mim, é uma área que eu conheço até relativamente bem, né? Então, é uma área que eu curto bastante também. Mas essa coisa do favorito, eu não gosto muito disso, sabe? Eu acho que eu fico assim, nossa, eu vou dizer que o Carlos Drummond de Andrade é o melhor de todos na face da Terra, mas aí tem o João Cabral, eu não posso fazer isso com o João Cabral. Né? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Na minha vida tem espaço para todos, sabe? Dá para a gente ler de tudo. A gente acaba voltando para alguns autores sempre, né? Mas tem espaço para todo mundo. Legal. E eu acho que essa pergunta do favorito é sempre difícil. Eu acho que não teve ninguém que falou uma obra com segurança, assim. Todo mundo titubeou, né? Todo mundo ficou um pouco em dúvida, porque... A Cris falou, o Moacir falou. É verdade. Não, mas... Eu achei que tinha sido a única. Eu falei, verdade. A única que falou que elegeu um autor, né? Que é o Álvaro de Campos, esse heterônimo do Fernando Pessoa, que para mim, lógico, tem vários, eu também colocaria vários na minha lista de preferidos, mas o preferido, se eu tivesse que levar para uma ilha deserta, sem dúvida nenhuma, seria Álvaro de Campos. Mas olha só. Falou também, né? Eu não me lembro qual que ele elegeu, mas Rubem Fonseca. Boa, falou. Não, acho que não foi. Não, foi outro. O Moacir foi Rubem Fonseca. Foi? Tá. Foi. Mas agora, aí você falou do Álvaro de Campos, eu já estou me sentindo culpada, que eu não falei de Fernando Pessoa. Sabe? A gente... Como assim? Sabe? Como assim? Pois eu ia te perguntar. Como assim? Pessoa, Fernando Pessoa nessa história, então. Pois tá vendo? É disso que eu estou falando. É muito difícil a gente pegar e dizer, isso é o que eu gosto mais. Mas esses dias mesmo, eu estava lá lendo o livro do Desassossego. De vez em quando eu volto para ele também. Né? A gente tem coisas que a gente... eu não sei se é uma segurança que a gente quer, eu não sei se é... Ou se... Eu não sei, cada vez que a gente lê, talvez ele fique um pouco diferente. Né? A gente não é a mesma pessoa quando pega um livro a segunda vez, a terceira, a 18ª, sei lá. Né? Eu lembro de tem um poema do Wallace Stevens, que eu gosto muito, que é The Poem That Took the Place of a Mountain. E, assim, é um poema que de vez em quando eu volto para ele, porque ele não fez todo o sentido, eu acho, para mim ainda, sabe? Eu preciso voltar para ele. Outra autora que é uma paixão recente é a Euridice Fontella, tá? Que é uma poeta brasileira também, do século XX, que tem uma história bem conturbada, assim, na verdade, ela tem uma poesia espetacular, assim, e eu descobri essa poeta com um amigo, também professor de literatura, e acabei escrevi um trabalho, apresentei um trabalho sobre ela, né, baseada no texto do Akira Akabe. Nossa, é uma autora espetacular, a Euridice. E o que você está lendo atualmente? Atualmente, eu tenho preparado aulas, basicamente. Eu tenho preparado aulas. Esses tempos atrás, até por conta dessa correria, acho que todo mundo está meio nessa, né? Todo mundo está meio trabalhando em casa. A gente acaba ficando sem controle das coisas, e controle de horários e tal, então eu tenho ido meio para os contos, assim, porque eu consigo lê-los de uma forma mais rápida, sabe?
Então, eu tenho revisto contos, tenho relido coisas. Eu comprei um livro que são contos de literatura fantástica, e eu tenho lido da América Latina, eu tenho lido, de vez em quando eu vou lá e pego e leio alguma coisa. Tem um outro de contos de horror também, que eu ando lendo de vez em quando. Os contos da Clarice, de vez em quando eu vou lá, eu tenho aquele volume grande com os contos todos. Eu vou lá de vez em quando, opa, vamos ler Pássaro Transparente, opa, é esse mesmo, sabe? Enfim, eu tenho passado mais pelos contos, assim, né, até para me abastecer, assim, né, para a gente respirar um pouco e conseguir fazer as coisas andarem, né? Sim. Enfim, tem sido isso, tenho lido muito conto nos últimos tempos. E nesses tempos de pandemia, o que você recomenda que as pessoas leiam? Eu não sei como responder a essa pergunta. Assim, eu poderia ler coisas que talvez deixassem a gente um pouco mais para cima, sabe? Mas eu não sei se isso é o necessário nesse momento, sabe? Eu acho que talvez momentos difíceis peçam leituras também difíceis, sabe? Peçam leituras que façam a gente pensar criticamente sobre o que está acontecendo. Eu também não estou dizendo que a função da literatura é fazer isso, né? A literatura não é autoajuda, sabe? A literatura ela pode nos afetar pessoalmente, e afeta, acho que é todo mundo que está aqui me escutando agora e conversando comigo, ela nos afeta pessoalmente, ela nos pega pessoalmente, mas ela não tem essa função de tornar a nossa vida mais, sabe, ela não tem função alguma, sabe, ela não tem a função de ensinar absolutamente nada, ela existe porque a arte pronto, né, e eu acho que, eu não sei se eu recomendaria, leia um livro que levante o seu espírito, ou algo assim, sabe, leia algo que faça diferença na sua vida, que te cause estranhamento, e às vezes o livro que às vezes a gente está lendo um livro e a gente tem essa relação estranha com ele, né? Essa é uma coisa que aconteceu, por exemplo, comigo com o Ernest Hemingway. Eu lembro quando eu li O Paris é uma Festa, eu estava lendo o livro e, assim, os primeiros capítulos, assim, eu me forçando a ler, eu estava odiando aquele livro, odiando loucamente. De repente tem uma mudança na história, o personagem se livra de um personagem se livra de um outro personagem e vai fazer uma viagem pelo interior da Espanha. E, de repente, aquele livro tomou outro significado para mim. E, de repente, a hora que ele volta a ter contato com aquele personagem, voltou a sensação de estranhamento, sabe? E eu fiquei assim, nossa, que esquisito, nossa, que coisa estranha, né? E isso foi o que me marcou nessa leitura, sabe? Essa sensação de estranhamento, sabe? Com relação à maneira como ele conduz a narrativa, sabe? Às vezes não é o livro que te dá tranquilidade ou que te traz para um lugar mais feliz, que te faz pensar em alguma coisa relevante. Às vezes é esse que te causa essa estranheza, que faz isso, né? Isso é muito da literatura do século XX também, se a gente vai pensar, né? Se a gente pensa em autores do século XX, e essa ideia de extremo, tanto na poesia quanto na prosa, né? Se a gente pensa aí toda a poesia moderna, nos nossos autores modernos, brasileiros, ou, sei lá, no próprio Guimarães, a gente pensa no James Joyce, você citou o James Joyce agora, esse estranhamento da linguagem e tudo, isso faz muito sentido para nós hoje, né? A nossa vida é estranha, a nossa vida traz esse estranhamento, né? Então, eu não sei se eu recomendaria, leia Poliana Moça, não, sabe, leia algo que sabe, que experimente, né? Se você está na pandemia, você está com um pouco mais de tempo, você está mais em casa, experimente autores diferentes, experimente livros diferentes, sabe? Se aventure,
sabe? É assim que a gente descobre que é literatura também, né? Dando chance a vários autores, né? A várias poéticas diferentes. Legal. E agora a pergunta difícil, eu acho, da entrevista, que é defina, na verdade, um pedido para você definir em uma palavra o que é literatura para você. Em uma palavra? Uma palavra. Meu Deus do céu, as pessoas estão definindo literatura desde sempre, cada um tem uma definição diferente. Nossa, tem milhares de definições. Você quer que eu faça em uma palavra? Isso é muita vontade. Vai lá, a primeira que vier à cabeça. Vamos lá. Não sei, literatura é vida, sabe? Literatura é espetáculo, é fantasia, são muitas palavras já falei pelo menos 3 aí, né? Mas literatura é tudo isso, literatura é o que faz a gente feliz, assim. É a coisa da qual eu falo, é o tema do qual eu falo que eu não consigo, eu chego a sentir cãibra, sabe? De vontade de sorrir, assim, sabe? É o que me toma, é aquilo que nos toma, sabe? Acho que é por aí. Legal. Não, essa é uma pergunta que sempre deixa as pessoas em um momento, assim, de pânico, né? Porque todo mundo... né? Eu sei que foi o Rafael que embolou essa pergunta, até, e ele me fez ela, e eu também entrei em pânico, e eu acho que todo mundo teve um pequeno surto. Até mesmo quem assistiu os vídeos, antes de fazer a entrevista, chegava aqui e acabava se vendo, assim, refletindo sobre aquilo, né? Porque é de fato algo muito amplo e muito rico. Mas agora, né, já que, nossa, 48 minutos já, eu vou abrir para o restante do pessoal poder falar, né? Para quem está aí nos ouvindo, para que a gente possa conversar, como sempre fazemos, né? Vocês recomendar textos, vocês possam fazer perguntas, enfim, tem um monte de gente pedindo para você declamar poema, então vamos, tá aberto aí, tá, gente? Se vocês quiserem falar, perguntar, sintam-se à vontade. Boa noite, gente. Boa noite. Primeiro, boa noite para todos e todos. Que bom estar de volta, como sempre, me chamem mais vezes, que eu amo estar aqui. Na verdade, qualquer evento que seja do Nespa eu amo, então podem me convidar. Primeiro, hashtag Volta Rafael. Segundo, chora que a tua banca tá aqui, tá? Já acabou a tortura, pode ficar tranquila, tá? Terceiro, na verdade, uma pergunta mista que eu tenho para Patrícia e que acho que vai servir um pouco para Jordana também. Jordana, te peguei de surpresa também, então sobrou para você. Eu sempre gosto de pegar um pouco esse lado humanitário do professor universitário. Acho que as conversas literárias elas procuram isso, esse lado mais humanitário do professor, trazer um pouco mais esse lado pessoal. E a gente sabe que a Unespar tem um evento do pessoal de inglês que é a Semana Literária, né? Que fazem as apresentações com os livros. E eu queria perguntar tanto para ti quanto para a Jordana. Acho que a Jordana participou de 3 edições e a Patrícia 2, né? Se teve um momento, assim, eu já fiz essa pergunta para a Cris, mas vai para vocês, que vocês viram uma obra que vocês indicaram para as alunas e para os alunos de vocês, viu aquilo sendo reproduzido e, assim, trouxe alguma emoção. Teve alguma obra em especial que vocês colocaram aí para os alunos e que emocionou vocês, assim, do tipo, meu Deus, eu estou vendo aquilo que eu tanto imaginei na minha leitura sendo produzida pelos meus alunos. Teve algum em especial? É pior porque todo recomendo aos meus colegas de português que vejam. Mas eu sei que tem alguma coisa que sempre toca. E literatura é isso, tem algo que toca. Então, é isso. E por fim, um pedido de Fátima, declama o Ano Arte, por favor, pra gente aqui. Pra gente que ama muito. E saudade de todos vocês, Dona Spark, eu acabei de ver aqui, Xé e Vivi, enfim, saudade de todo mundo. É isso. Então, obrigada, Felipe, pela pergunta.
Então, sobre eu ter apresentado alguma obra e coisa e tal, eu não fui professora de literatura na Unespar, tá? Eu não dei aulas de literatura na Unespar. Então, eu sempre, como eu falei antes, eu sempre tento trazer a literatura para as aulas de língua inglesa, mas dentro do contexto de aula de língua, né? Como um elemento que compõe essa ideia de uma língua inglesa, né? Não dá para a gente pensar na língua dissociada da literatura, né? Então a gente precisa trazer isso também. Isso enriquece demais a experiência do aluno com aquela língua estrangeira, né? Então eu não posso dizer, eu que apresentei essa obra para eles e eles vieram e fizeram essa interpretação, mas teve várias que eu assisti que foram muito bacanas, sabe? Que foram apresentações e leituras muito interessantes de obras literárias que são aí, a maior parte delas obras canônicas, né? Agora, teve uma coisa no ano passado que um grupo apresentou, que um grupo fez, que foi uma apresentação de um poema do Edgar Allan Poe, o Annabel Lee, tá? Que foi uma lindeza. Meu grupo! Isso! Foi uma coisa linda, assim, porque, primeiro, é um poema que eu gosto demais, né? Um poema que tem uma musicalidade impressionante, né? Na cadência dele e tal. Ele é todo um universo, assim, e é um poema lírico, né? Um poema de amor e um poema de morte também. E as meninas pegaram e fizeram uma leitura belíssima desse poema, sabe? Elas fizeram uma apresentação, elas lidaram com esse poema lindamente, assim, foi muito bom, sabe? Claro, teve outras apresentações que eu vi que foram lindas. Nossa, Frankenstein de Mary Shelley, teve Dr. Jekyll e Mr. Hyde, teve várias obras, mas esse foi um que, assim, eu chorei. Eu achei que foi lindo. Acho que a Jordana vai lembrar dessa. Talvez alguns de vocês aí lembrem dessa apresentação. E eu estou vendo aqui a Gabriela, a Ana Cristina. Obrigada! Falando... Marcou muita gente também. Foi muito legal ter feito aquela apresentação. Foi muito bacana. Foi muito bonito. Assim, foi um negócio foi muito especial mesmo. Foi belíssimo. Assim. Eu adorei. Assim. Obrigada. Bom, já que sobrou para mim, né? Tô esperando você falar também, menina. Na verdade, gente, eu sou muito suspeita para falar disso, porque eu me emociono muito. E eu me emociono desde 2017. Porque foi a primeira vez que aconteceu. Então, eu tenho vários que me emocionaram, né? Eu não consigo nem nomear todos, assim. Mas eu lembro que o primeiro, e eu acho que foi porque eu entrei nessa sala primeiro, em 2017, foi do pessoal que na época, acho que era terceiro ano, e eles apresentaram, era de uma dupla, na verdade, nem era um grupo tão grande, era uma duplinha do barulho, assim, e eles fizeram The Black Cat, do Edgar Allan Poe, e foi muito bom, eu me emocionei bastante. Me emocionei muito nos musicais que eles fizeram, né, superproduções, teve um ano que eles fizeram, do Brave New World, que nem era musical, mas foi um negócio sensacional. A Patrícia não assistiu esse, não. Nossa, eu fiquei pensando agora no musical do Brave New World. Mas não era musical. Mas eles fizeram uma coisa muito, muito legal. Eu ficava assim, ó... isso que você falou de dar cãibra, assim, me dá cãibra toda vez que tem mostra, porque eu fico assim, ó... Uhum. E daí eu choro, dou muita risada e fico muito feliz, assim, sabe? E como eu acompanho de perto isso, né, principalmente porque eu dava as aulas de literatura, então tinha esse momento emocionante, assim, mesmo, né? Então isso aconteceu mesmo comigo, eu não consigo eleger um especial. Mas eu tenho uma coisa diferente da mostra,
que é quando eu trabalhava The Picture of Dorian Gray, e eles podiam escolher como eles queriam ser avaliados, né? Eles podiam fazer um trabalho escrito ou eles podiam fazer um trabalho artístico. E a primeira vez que isso aconteceu, teve uns trabalhos artísticos tão sensacionais que alguns me fizeram chorar até, né? Da qualidade de tudo, de como eles se expressam de outras formas, de uma forma tão linda, que às vezes a gente perde isso, porque a gente foca muito no texto escrito, né, nessas avaliações mais formais, e a gente esquece, né, a Cris sempre fala isso, que a faculdade de letras é quase o que tinha que estar na faculdade de artes, né, e, nossa, eu sempre me emociono muito quando tem essa aproximação de literatura e outras artes, assim, do pessoal se expressando dessa forma. Mas não consigo eleger um, não adianta. Eu sou a pessoa que não consegue eleger um nunca. Mas eu me emociono muito, sim. Quem mais, gente? Quem mais quer? Felipe, Quer falar? Quer perguntar? no final a gente declama o Buonarroti. Se não ficar muito longo. Deixa eu só avisar, Patrícia, que o pessoal do terceiro ano tem aula com o Federico daqui a pouquinho, então se daqui a pouco tiver uma debandada da sua live, tá? E a Luísa colocou aí, né, que tá muito feliz de te encontrar, de te rever, enfim, então já é meio uma despedida. Entendi. Não sei se alguém que às vezes tem que sair quer fazer uma pergunta, senão eu queria fazer uma pergunta para a Patrícia, mas eu deixo em aberto aí se alguém quiser perguntar antes de sair. Alguém queria perguntar? Tá todo mundo quietinho? Pois é. Acho que eu falei demais já. Não. Então deixa eu perguntar, já que ninguém se manifestou. Tem uma... da Maria de Fátima. Tá. Não, eu ia te perguntar, que você falou da Clarice Lispector, e me deu muita vontade de reler os contos da Clarice Lispector agora, né, esses dias, tanto que meu livro de cabeceira sempre é o livro do Desassossego, que é um livro que eu nunca li, acho que na íntegra, porque eu tenho um processo de leitura muito estranho com esse livro, porque eu abro ele ao acaso e leio alguns fragmentos, daí fecho o livro, abro ao acaso, leio outros, porque ele tem muito esse caráter fragmentário, né, quase de diário, enfim. Então, é um processo de leitura que acho que nunca vai se acabar, e é um livro que está lá sempre na minha cabeceira. E agora, recentemente, me deu muita vontade de ler Clarice Lispector, que foi uma autora que eu comecei a ler no primeiro ano do ensino do ensino médio, e o primeiro conto foi Felicidade Clandestina. Uhum. Eu me identifiquei demais com aquela personagem, né, que queria ler o livro, que tinha um desejo por um livro, que era quase um objeto inalcançável, né, e que sonhava com aquela felicidade de ter um livro, enfim. E aí comecei a reler os contos da Clarice, e você falou daquilo, né, de que às vezes a gente lê o mesmo livro, lê o livro depois, mas somos leitores diferentes, enfim. Que conto da Clarice você, ou romance, você, agora mais uma vez, né, falar de um só não, mas qual que você acha que dialoga mais contigo, que te emociona mais? Tá, eu não sei, eu gosto muito do Menino ao Bico de Pena. Gosto muito do Menino ao Bico de Pena. Ele tem aquela coisa de fluxo de consciência e aquela coisa de mistura, sabe? E parece que as sentenças vão desaguando umas nas outras, sabe? Para mim é sempre uma experiência espetacular ler, assim.
O Menino Bico de Pena. E é um livro, é um texto que eu li, eu lembro numa aula de literatura, né, eu tive uma aula sobre esse texto, era uma coletânea de vários autores que a professora tinha feito para nós, e tinha coisas do Noll, tinha coisas enfim, de vários autores, e eu lembro que esse texto era um texto que me causava esse estranhamento que eu falei, porque a gente não sabe exatamente como as coisas estão acontecendo ali, né, e como é que esse desenho vai se construindo naquela narrativa, né. É um conto que me pega muito, assim, sempre. Nossa, e é um conto que faz tempo que eu não leio. Foi uma excelente pergunta que eu vou poder voltar para ele hoje à noite. Pois eu estou nesse processo de reler Clarice, e tem sido uma delícia, porque como é a mesma coisa, mas diferente ao mesmo tempo, né? É aquilo que eu acho que o Calvino define muito bem, que toda releitura é uma leitura nova, então tem sido sempre uma delícia ler Clarice. E aí me ocorreu de te perguntar, já que você citou a Clarice como uma das suas autoras preferidas, enfim. Eu gosto muitíssimo do Menino Bico de Pena, né? E vou ler de novo hoje à noite. É uma ótima companhia para uma noite fria. Não sei se está frio em Paranaguá, mas aqui está de matar. Acho que a Maria de Fátima queria perguntar. Não, na verdade, eu queria mais agradecer mesmo, porque esse ambiente, como muitos já dizem, é um ambiente muito rico para compartilhamento de histórias e tal. E quando a gente é aluno da universidade, a gente nunca imagina o que o professor teve que passar ou passou para chegar a ser tão grandioso, todo esse processo que ele passou na vida dele para ser, assim, uma excelente profissional. Eu até agradeço a Patrícia pelas dicas durante a banca do TCC e tudo mais, ao Kleber, eu agradecer também aos dois por e-mails. Eu falo que eu nunca tive aula com a Patrícia, infelizmente, né, por ser do curso de português, mas acho que naquele momento, quando eu saí do serviço, que eu pude participar do grupo de estudos dela, acho que foi, assim, uma das melhores coisas que eu pude fazer. Foi, assim, uma construção de conhecimento absolutamente maravilhoso, me construiu muito, não só como pessoa, mas como leitora também. E, inclusive, quando eu até falei para ela um dia que, quando ela chegou com o Bishop no grupo de estudos, eu falei, eu não acredito nisso, gente, meu poema preferido da Bishop. Eu fiquei assim, nossa, eu adorei a entonação, o modo como ela declamou a poesia, eu adoro. Até tem um vídeo dela gravado no celular, acho que foi num evento de letras, que ela declamou até essa poesia. Então, assim, eu só tenho a agradecer por professores maravilhosos como você, Patrícia, que consegue fazer com que nós, alunos, tenhamos uma paixão e tenhamos vontade de investigar ainda mais a literatura e o que há por dentro da poesia e, enfim, em todo esse processo de construção literária. Seria basicamente isso. Nossa, Maria de Fátima, obrigada. Você também é genial a gente escutar de uma aluna uma declaração dessa. Assim, eu agradeço muitíssimo. Foi um prazer também ter você no grupo de estudos. E um prazer conviver contigo, ler o teu trabalho, participar da tua banca. Foi sempre um grande prazer, assim. Né? E eu lembro que várias vezes você veio falar comigo, professor, o mestrado, né? E calma, tudo dá certo, tudo a seu tempo, as coisas no fim dão certo. Né? Esse grupo de estudo que a Maria de Fátima está se referindo era um grupo de leitura de texto literário em língua inglesa, né? Que a gente tinha na Unespar, que era um grupo, assim, de vez em quando a gente tinha professoras junto, de vez em quando tinha muitos alunos, de vez em quando tinha poucos alunos, e a ideia era ler o texto
em língua inglesa, né, para a gente fruir aquele texto, mesmo que o aluno, de repente, não tivesse fluência na língua e tal, a gente tem essa experiência do texto e da sonoridade do texto, né, da musicalidade dele na língua em que ele foi escrito, né. E a gente trabalhava normalmente com poesia, né, e chegou um momento que virou uma coisa meio de autoras também, né, de mulheres, né, vozes femininas na poesia. A gente leu a Bishop, a gente leu a Maya Angelou, a gente leu a Audre Lorde, a gente leu a Emily Dickinson, a gente leu vários autores, né, e leu Edgar Allan Poe, leu Walt Whitman, leu Langston Hughes, leu vários autores, né, e a ideia era trazer repertório para os alunos, e acabou tendo um alcance bem bacana. Eu lembro de ter alunos de letras português também, né, participando do grupo, e alunos de outros cursos também, né, que vinham participar e acabavam discutindo também. A discussão era em português e era um espaço riquíssimo, assim, sabe, que às vezes a gente tem uma determinada leitura de um texto, e a hora que você coloca esse texto na roda, você vê outras visões, né, você tem... Ou às vezes a gente tem aquela interpretação que é a interpretação canônica do texto, né, que está tão consolidada, está tão cristalizada, né, que às vezes é difícil a gente, né, sair daquela visão, né, e de repente você chega para alguém que não conhece essa interpretação e traz um texto que é novo, você tem uma visão totalmente nova. Então, para mim também, eu aprendi demais nesse grupo, também aprendi demais com vocês todos. Olha só. E aí, gente? Quem mais quer perguntar? Quem mais quer falar? Pessoal, eu quero fazer uma pergunta. Eu estava esperando as outras pessoas perguntarem. Então fala, minha linda. Tá bom. Então, eu vou fazer uma pergunta por curiosidade, assim, e por saber que você também se interessa por... não sei se pela crítica literária feminista, né? Mas que você se inclina para algumas coisas da luta feminista, eu sei. E aí, de um tempo para cá, eu tenho prestado um pouco mais de atenção em alguns detalhes, assim, até no nosso repertório como leitoras, assim, né? E como a nossa formação literária, ela é majoritariamente masculina, né? E aí a minha pergunta para você é se você teve esse momento também de se questionar e talvez procurar ler mais mulheres, né, por entender que a gente teve uma formação majoritariamente masculina, assim. Uhum. Não porque as mulheres não produziam, não porque as mulheres não produziam coisas de qualidade, mas porque foi uma coisa mais hegemônica, assim. Tá. Sim, isso aconteceu. Eu acho que enquanto pesquisadora de literatura e enquanto mulher envolvida com uma série de questões da luta pelos direitos das mulheres também, a gente não tem como a gente não pensar nisso, né? Não levar isso em consideração. Mas eu lembro numa aula de inglês, não era uma aula de literatura, esse é um momento importante. Eu estava, acho que, primeiro ano, segundo ano de letras, uma coisa assim. Eu estava numa aula de língua, tá? Era uma aula de língua inglesa. E uma professora pediu para a gente para fazer uma lista de pelo menos 5 livros, né, que a gente achava que eram fundamentais, né, que eram absolutamente fundamentais. E era uma sala cheia de mulheres, sabe? A maioria das alunas, né, a maioria do grupo era de mulheres. E ninguém, eu incluída, ninguém citou uma mulher. Ninguém. E ela jogou isso na nossa cara. Ainda bem que ela jogou isso na nossa cara. Vocês notaram que vocês não
Vocês não citaram nenhuma mulher. E estava lá o Shakespeare, e claro, né, da língua inglesa. O negócio eram autores, né, textos na língua inglesa. Vocês citaram o Shakespeare, vocês citaram o Joyce, vocês citaram fulano, Beltrano, né? Mas vocês não citaram nenhuma mulher. Nenhuma mulher. Né? E eu fiquei com aquilo, meu Deus, eu voltei para casa aquele dia, meu Deus, eu disse, como assim? Isso não passou pela minha cabeça. Eu só citei, sabe, os que eram, sabe, e não, como assim? Né? E aí eu comecei a pensar de como eu tinha pouca leitura de autoras mulheres. Né? Em toda a minha trajetória, eu acho que em boa medida o currículo faz isso com a gente também, não só o currículo nos cursos de letras, mas o currículo de literatura no ensino médio e tal. A gente fala sobre aquela coisa de periodização literária e tem muito pouco espaço, né? Onde é que estão as mulheres nesses momentos, né? E a gente tem mulheres produzindo literatura desde Safo, gente, pelo amor de Deus, né? Estou falando aí de, sei lá, 500 anos antes de Cristo, está lá produzindo, sabe? Como assim? Como assim? E aí que eu comecei a ir atrás, né? Eu comecei, aí fiz uma disciplina optativa sobre poetas gregos, e aí fui ler Safo, né? Comprei uma tradução da Safo, uma edição bilíngue, com todos os fragmentos retraduzidos por uma autora brasileira, por uma tradutora brasileira, teórica da literatura, a Juliana Ragusa, e fui indo atrás. Outro momento muito importante é a leitura de A Room of One's Own, da Virginia Woolf, tá? Um teto todo seu. Se você não leu esse livro, leia. Tá? Se você não leu esse texto, leia. Ele não é um texto longo, ele é um texto espetacular. Ele não é um texto de ficção, ele é um ensaio longo, vamos pensar assim. Né? Ele é uma conferência que ela dá, e ela fala sobre a condição feminina, né? E aí ela vai dizer não é exatamente essa frase, vou parafrasear a Virginia Woolf, assim, uma mulher para conseguir fazer o que precisa fazer, ela precisa de um teto todo seu e uma renda de 500 libras por ano. Tá? Quer dizer, uma mulher precisa de independência, né? Ela precisa ter independência para poder escrever. E aí tem outra autora também que é muito importante nesse processo para mim, que é a Emily Dickinson, tá? Que é uma autora que vai ser, na sua época, ela foi relegada a um lugar secundário, não dá nem para dizer um lugar secundário, disseram não publique os seus poemas, né? Seguraram os poemas dela. As primeiras edições dos poemas dela são brutalmente editadas pelos profissionais das editoras. Não, isso aqui está errado, isso aqui não é assim que escreve, coisa e tal. Né? E aí é no século XX que ela é redescoberta. Né? E tem um livro tem um ensaio da Edwin Enrich, que é uma outra poeta norte-americana aí da década de 50, 60, acho que até os anos 70 ela produziu, depois acho que ela faleceu. Que ela era poeta e ela era ensaísta também. E ela escreve um ensaio que ela vai dizer assim, que ela esteve na casa da Emily Dickinson. E ela ficou sabendo de uma história, né? Ela leu uma história, uma anedota sobre ela, que a Emily Dickinson quase não saía do próprio quarto, né? Ela ficava no quarto e ficava escrevendo, né? E essa mulher é reclusa. Um belo dia, uma sobrinha, acho que foi uma sobrinha, foi visitá-la, e ela levou a sobrinha para o quarto, que era o lugar onde ela, né, o santuário dela, onde ela escrevia. E aí ela olhou para essa sobrinha, a sobrinha passou, ela fechou a porta, encostou a porta, ela fez um sinal como quem fecha com uma chave, segurou o ar, assim, como se tivesse uma chave na mão, e disse freedom, sabe? Quer dizer, se trancar ali para escrever, isso é liberdade, sabe? Isso é liberdade para uma mulher,
sabe? Eu acho que não dá para a gente pensar na luta feminista sem pensar nessas autoras que pensaram o mundo, sabe? Representaram o mundo, sabe? Eu acho que é uma representação diferente, sim, sabe? Acho que essas autoras, a gente tem um olhar diferente para o mundo nessas autoras, né? E em tantas outras mulheres que escreveram, não só, e continuam escrevendo, né? Aí, a gente falou hoje da Clarice, eu citei a Carolina de Jesus, a gente tem aí a Conceição Evaristo, a gente tem, sei lá, a Adélia Prado, a gente tem a Hilda Hilst, a gente tem, na literatura brasileira, tantas mulheres, a Cecília Meirelles, tantas mulheres produzindo literatura de qualidade, né? E como a gente ainda lê muito pouco delas, né? Sim, teve esse momento, né? E constantemente eu estou descobrindo novas autoras, né? Eu acho que hoje em dia eu tenho uma vontade muito maior de ler mulheres, e se eu vou ler vou procurar um autor novo, eu procuro uma autora, sabe? Uma autora vai ter muito mais chance da minha leitura, sabe? Enfim, ainda que a autora que eu estude não seja uma autora com essa carga feminista muito engajada nesse, né? A gente tem, se você lê os textos dela, isso está posto lá, né? Mas ela não é essa pessoa engajada, né? Nem na luta feminista, nem na questão LGBT, apesar dela ser LGBT, isso não é uma questão. Esse engajamento para ela em qualquer setor, em qualquer causa, não é uma questão para ela, tá? Mas isso também está posto lá. Mas quando eu faço essa pergunta mesmo para você, não é nem de autoras engajadas, né? Mas é só de ler mulheres, né? Sim. De ler autoras. Que legal. Sim. Obrigada por compartilhar. Obrigada por perguntar. Ai, amiga, tô com saudade. A gente devia fazer isso toda semana. Devia. O que mais, minha gente? Vamos lá. Olá, pessoal. Acho que travou o Kleber. Aqui. Se ninguém perguntar nada, eu tenho um caos para contar da Clarice. A Maria sabe dessa história. Não sei se ela vai lembrar. A cara da Maria de Fátima é melhor. A Fátima sabe todos os meus podres, praticamente, né? Então, já é quase assim. Né? Se não souber por mim, sabe por ela. Mentira. Teve uma vez, eu fui assistir uma da Clarice, que é Clarice, Meu Mundo Não É Chato. Mistura, na verdade, que faz entre a vida da Clarice e a vida da atriz Rita Elmore. E aí tá bom. Aconteceu. Aí a gente foi assistir a peça e tal. E todo mundo ganhou. Tinha uma numeração nos tickets do ingresso. Todo mundo. E aí, ok. E aí fizeram um sorteio do livro Laços de Família. Aí tá. Falaram um número. Eu nunca acho que vou me dar coisas de sorteio. Aí falaram um número. Eu olho para um lado, olho para o outro, manifesto e disse: gente, só pode ser alguém que estava na peça, né? Porque o ticket tem. Quando eu fui abrir o meu, quem era? O sorteio era eu mesmo. Então hoje eu tenho Laços de Família graças a um sorteio. Olha que beleza. Eu ganhei. E esse livro eu achei maravilhoso. A peça também é maravilhosa também. Tanto que eu peguei essa peça e fiz uma atividade junto com a Fátima, Retrato de Carolina, que ela sabe muito bem. A gente aproveitou um pouco da peça. Então eu digo que Clarice, querendo ou não, acabou entrando de uma maneira... até então eu sabia dela, mas nunca tinha lido, e entrou dessa maneira, como tu mesmo falaste, Patrícia, que assim, a leitura é legal. Então ela me pegou pela peça e me pegou pelo livro. Dos dois. Ok. Que bacana. Tem uma pessoa que eu acho que tem uma pergunta. Alice, você quer perguntar? Ah lá, quer. Manda ver. Boa noite, professora, tudo bom? Boa noite. A gente não se conhece muito, né?
é só para os corredores da universidade, mas eu queria fazer uma pergunta, estou meio com vergonha. A senhora falou que a sua dissertação foi sobre poesia inglesa, certo? Poesia em língua inglesa. Poesia língua inglesa. Então, eu queria saber qual que foi a maior dificuldade para a senhora, porque a senhora falou que a questão de análise das rimas, de toda a parte da estrutura, né, da poesia. Eu não sou uma leitora de poesia, né? Tenho dificuldade e tal, e isso me chama muita atenção. E outra questão, não é nenhuma pergunta, é mais um comentário. A senhora também falou de uma aula que a senhora teve com uma professora no seu curso de letras, que aquela aula marcou muito, que foi uma aula maravilhosa, né? E eu queria falar que da professora Cris, que todas as minhas aulas com ela sempre foi assim, ela sempre envolve os alunos, é uma coisa que deixa a gente bem emocionado, assim, então eu queria elogiar muito. A professora Jordana eu não tive muito contato, né, porque eu não faço inglês, mas eu acho que ela também deve ser maravilhosa. E o professor Kleber, eu conheci ano passado, foi pouco tempo, mas ele também é fantástico. Então é só isso. Então, que bom que a gente tem professores de literatura na vida, né? Que bom. Então, sobre a questão da poesia, né? Das dificuldades para lidar com o texto. Na verdade, eu acho que o grande desafio é você entrar no texto, né? Você conseguir entrar naquele texto poético, né? Quando a gente pensa na poesia, é claro que, quando a gente pensa em literatura, é claro que a forma está muito posta, né? Pode ser um romance, né? Pode ser uma novela, pode ser um drama, seja o que for. A gente tem uma questão formal que está colocada, mas na poesia essa questão vem muito à frente, né? A relação entre forma e conteúdo é muito intensa na poesia, é muito... E você quer dizer um autor quer dizer muita coisa com a forma que ele escolhe usar, né? Com cada palavra que ele escolhe, ele ou ela, né? Para falar, acabamos de falar da questão das mulheres, né? Que ele ou ela escolhe, né? Cada palavra faz muita diferença, né? Como é que ele lida, ou ela lida com a forma? Está usando uma forma fixa? Está usando uma forma tradicional? Está reinventando toda a poesia, como é o caso de muitos autores, principalmente no século XX, né? Você tem, por exemplo, na poesia de língua inglesa, você tem uma autora como a Marianne Moore. A Marianne Moore vai trabalhar com a sílaba, com a contagem de sílaba de um jeito muito diferente. Ela não vai trabalhar com pés, né? É uma coisa completamente diferente do que se faz em inglês, né? Então, isso dá uma cadência diferente para a poesia dela. E cada autor, eu acho que principalmente na poesia moderna e contemporânea, vai ter essa relação muito específica com a forma. Ele vai ressignificar formas anteriores e tal. Então, acho que o grande desafio é a gente conseguir entrar nessa forma do poema, né? Os códigos que esse autor usa para lidar com o objeto literário, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né? No caso da Bishop, eu tive que lidar com a influência da Marianne Moore, por exemplo, né? Que ela vai escrever poemas num sistema métrico um pouco diferente, com a influência de poetas gregos, tá? Na verdade, dramaturgos, principalmente do Aristófanes, né? E daí a ideia de como os pés se estruturam na poesia grega, porque ela era uma tradutora do grego também, e isso faz diferença na obra dela. E a escolha de palavras, eu acho que também a ideia de você entender qual é o universo semântico que aquele poeta escolhe para si, né? Que ele, às vezes, no todo da obra, às vezes em cada poema, isso vai ter uma variação grande, né? Eu acho que poetas diferentes apresentam também desafios diferentes para nós, né? Então, acho que a forma é o primeiro desafio que a gente precisa transpor, né, para conseguir lidar com a multiplicidade de significados que um poema traz, né? Eu sempre começo a análise
de um texto poético com análise formal, porque ela me ajuda, em grande medida, a entender o que aquele poeta está fazendo, né? Então, ele está, como eu falei, ele está trabalhando com uma forma fixa, ele está trabalhando com essa forma fixa nos termos em que ela foi pensada tradicionalmente, ou ele está ressignificando isso? Ele está escrevendo um soneto petrarquiano clássico, ou ele está repensando a divisão métrica aqui, né? Repensando o ritmo. Né? Como é que ele ou ela está lidando com isso? Né? Ele está ressignificando completamente, ele não usa um sistema formal fixo, ele elabora o seu próprio. Né? Como é que eu vou lidar com isso? Também é uma escolha formal. Né? O poeta escrever em versos livres ou em versos brancos também são escolhas formais. Né? Ainda mais a gente pensando aqui para nós agora. Eu acho muito complicado lidar com o Walt Whitman, por exemplo, em termos formais. Né? E aí estou vendo a Jordana fazer assim para mim. Né? É uma poesia de uma musicalidade impressionante, né? Ainda que ela não seja uma poesia metrificada. Sabe? Ela tem muito pouco essa coisa do formalismo excessivo, mas ainda assim ela tem uma musicalidade muito presente, né? E aí, como é que a gente lida com isso? Sabe? Acho que o grande desafio é a gente aprender a lidar com todos esses códigos, né? E aí a poesia vai ter milhares de códigos, né? Vai ter tem o tipo do pé, o tipo do verso que você está usando. Aí você tem um sistema em português, você tem outro sistema em inglês, né? Dependendo da língua, você vai ter sistemas diferentes, né? Eu lembro de uma amiga que estava analisando, escrevendo a dissertação dela sobre o William Blake, né? E ela, linda a dissertação dela, espetacular. Eu gosto muito, não tinha falado do Blake, já estou me sentindo culpada de novo, mas ela estava lidando com isso, mas ela é da língua portuguesa, né? A formação dela é em letras português, né? Português e inglês, na verdade. E ela não tinha essa noção da metrificação ou da forma em inglês de ser tão diferente. Então, ela estava trabalhando como se fosse língua portuguesa. Não, ele escreve em redondilha maior. Não. Ele escreve em tetrâmetro jâmbico. É outra coisa, calma, é outro formato, né? Então a gente precisa se apropriar desses códigos também, quando a gente trabalha com poesia. É claro que não, se você está fazendo uma disciplina, né, isolada sobre poesia, você não precisa. A gente que trabalha com pesquisa sobre poesia, aí a gente tem que entrar nesse, né, Cris? Tem que saber dessas minúcias, tá? Mas eu acho que a forma é o grande desafio para a gente conseguir entrar ali. Já que você está falando aí dessa questão da poesia, da forma, né? Você falou que foi uma aula sobre o poema Tecendo Amanhã, que te abriu os olhos, né, para esse lado mais formal, mais técnico, mais artesanal do poema, né? Uhum. E eu me lembro que... E você falou, né, que não era muito leitora de poesia, mais da prosa, foi uma leitora de poesia mais tardia. Uhum. E eu fui o contrário, eu sempre, desde pequenininha, adorava. Tinha versos, eu queria ler. Opa. Né? E achava aquilo tudo muito bonito, me dava uma emoção, mas também não entendia muita coisa, enfim, fui entendendo as coisas mais tarde. E eu me lembro que no primeiro ano do curso de letras, numa aula de literatura, não, no segundo, numa aula de literatura brasileira, a professora foi analisar um soneto do Gregório de Matos. Uhum. Começava a vaidade, ó Fábio, alguma coisa assim, sabe? Terminava com a fênix renascida. Tá? E ela ficou... E foi uma aula de reposição, foi um sábado inteiro, assim, a tarde inteira de um sábado, analisando esse soneto. E aí foi quando tudo, de repente, fez um sentido, meio epifânico até, né? Foi uma iluminação súbita de que a vírgula, o verso, o decassílabo, a rima, tudo ali fazia um sentido extraordinário, né? E existem esses dois processos mesmo, né? Isso que você está falando,
de uma leitura talvez mais afetiva, mais prazerosa, mais, eu esqueci a palavra que a Marina Colasanti, de entrega, né, Jordana? Uma leitura de entrega, enfim, e não uma leitura de procura, que ela estabeleceu essa diferença, que é a leitura mais técnica, quando você vai, então, contar as sílabas, ver qual é a rima e tal, né? E que é interessante mostrar também para os alunos que essas duas coisas não são distantes, não estão distantes, que a gente pode fazer uma análise formal, uma análise técnica, né, do soneto, do poema, enfim, até de um poema com versos brancos livres, e ser muito prazerosa também, porque daí você consegue ver toda a arquitetura ali do poema, todo o artefato que existe no texto literário, né? E eu acho que, às vezes, é meio difícil unir essas duas coisas ainda, né? Enfim, mas como que às vezes faz a diferença, né? Um professor mostrar para você que tudo ali faz muito sentido no texto, né? Sim, eu sou aquela pessoa que gosto da análise formal e ela é muito prazerosa, extremamente. Eu sou aquela pessoa que usa lápis de cor e fica pintando as aliterações e as assonâncias de cores diferentes, sabe? Eu marco tudo no poema, eu faço, se eu tenho dúvida, por exemplo, em poemas de língua inglesa, às vezes a gente fica, mas isso aqui realmente rima, eu vou lá, faço a transcrição fonética, sabe? Eu piro na análise formal, e ela, para mim, ela abre os olhos, assim, sabe? Ela é uma chave, assim, você, de repente, tudo faz sentido, né? Eu lembro eu não vou lembrar qual poema agora, mas eu lembro de um poema que eu também vi numa aula de literatura, que a professora pegou, essa mesma professora do TC da Manhã, ela pegou, era um poema do Manuel Bandeira, que eu também adoro, meu Deus, que ela até que mostra, assim, aqui é um soneto clássico, decassílabo e tal, papapá, tudo igualzinho, as rimas, esquema de rima, todo tradicional. Tem um verso que tem 9 sílabas. E nesse verso é que você tem a chave de entendimento desse poema. E ele sinaliza esse verso com uma sílaba a menos. Né? É esse tipo de trabalho de linguagem que eu estou falando. Né? E que acho que você está falando também. Né? De prazer que a gente encontra, que só essa análise permite que a gente veja. Né? Se você lê o texto em voz alta, você percebe que tem um pé quebrado. Tem alguma coisa, mas ler em voz alta não é uma coisa que a gente faça em língua portuguesa, né? No Brasil, na verdade, a nossa cultura, ela não é essa cultura do declamar da poesia, né? A poesia tem essa função também, né? Essa coisa do você dizer a poesia, ou recitar a poesia, né? Em língua inglesa, isso é uma tradição muito intensa, muito, muito intensa. Toda a ideia do rap, inclusive, ela vem em boa medida daí, né? E você tem muitos eventos nos circuitos literários norte-americanos e britânicos, mas norte-americanos especialmente, de declamação de poesia, né? Encontros em que as pessoas estão lá para isso, para ouvir, não só para lerem, mas para ouvirem os poemas umas das outras, ou de outros autores. Agora, se você lê esse texto que eu citei do Bandeira, você vê que tem um pé quebrado, mas não é algo que a gente faça. Sabe? A gente precisa de uma análise mais próxima, mais de close reading mesmo, assim, para conseguir chegar naquilo, né? E toda a chave estava ali, né? Enfim. A gente começa a falar de poesia. Nossa, uma delícia, né? Eu quero isso aqui para sempre. E outra coisa que você falou que me chamou muita atenção foi a questão da língua portuguesa, né? Dessa sonoridade, da importância da língua portuguesa, e até você falou do Guimarães Rosa, enfim. E aí me lembrei que tem autores, eu sou da literatura portuguesa, mas sempre fui uma leitora ávida de literatura brasileira,
me engajei na literatura portuguesa por conta da profissão, então foi mais tarde mesmo. E aí eu me lembrei que o Mia Couto ele tem uma relação, né, com o Brasil muito intensa, até com Guimarães Rosa também. E ele sempre fala nas entrevistas, depoimentos, que a língua portuguesa, eu não sei a expressão que ele usa, que ele é tão lírico, poético, né, mas ele diz que a literatura portuguesa, ela se realiza na sua forma mais esplêndida no Brasil, que os brasileiros souberam dar uma alma para a língua portuguesa. É uma expressão linda que ele usa, que eu não vou me lembrar a palavra. Nossa, que genial! E tem vários autores portugueses que falam disso, que eles gostam mais da sonoridade do português falado no Brasil do que do português de Portugal, que é mais nasalizado, né? Isso. Tanto que quando eu fui para lá, no começo foi um estranhamento, quase não entendia nada, porque eles engolem muitas sílabas, né? E as vogais parecem muito arredondadas, muito fechadas, né? E o som muito para dentro ali. Isso. E a Sofia de Mello, quando veio para o Brasil, na década de 60, em 65, 66, ela ficou encantadíssima com o falar do brasileiro, como o brasileiro fala o português de uma forma totalmente diferente do português, né, de Portugal, enfim. E ela disse também alguma coisa parecida com o que o Mia Couto falou, que como os brasileiros souberam valorizar a língua portuguesa, né? Então, só me ocorreu isso, é só um comentário, mas é uma riqueza de vogais, né? Vamos combinar. Nossa! Né? É impressionante, assim, esse é um dos meus problemas com a Bishop. A Bishop, ela implica com a sonoridade do português. Ela diz que não, o português é musical demais. E aí você fica assim, como assim musical demais? Você escreve numa língua cheia de consoantes, né? Cheia de sons estranhos e sei lá, e TH e GH enfim, né? E, nossa senhora, o que você está falando? Né? E ela morou no Brasil, né? Ela tem uma relação com o Brasil que é muito, muito intensa, né? E ela reclama disso. Não, é muito fácil para vocês escreverem poesia, ela fala assim, sabe? Ela meio que sai meio pronta, assim, a gente é que tem um desafio, sabe? Como se escrever poesia em inglês fosse mais difícil. Talvez seja, mas por essa regra, então vamos falar de alemão, vamos falar de russo, vamos falar de outras línguas que tem outras dificuldades. Oi? Eu falei, vamos falar de polonês. De polonês, e aí vem a Wisława Szymborska e faz aquele absurdo com o polonês, né? Belíssimo também. Ó, outra que eu não citei aí, que eu gosto muito. Eu falei dela no Elas por Elas. Então, na minha banca de qualificação, eu tive o prazer de ter, na minha banca de qualificação, a tradutora da Szymborska. A Regina? A Regina, exatamente. A tese de doutorado da Regina é sobre a Bishop. É? É sobre a Bishop. Não sabia. Ela é especialista na Bishop, né? O doutorado dela, o livro dela, que é a tese, né, de doutoramento dela, eu usei grandemente na minha dissertação, e ela estava na minha banca, e ela é a tradutora da Szymborska para o português. Sim. Legal. Ai, que gostoso! Adorei hoje, gente. Eu também. Eu adorei. Acho que a gente tinha que fazer conversas literárias de poesia. Tem autores diferentes, cada um pega um autor e vem... vamos ler poesia, ou só ler poesia. Poesia. Aí, ó, tá aí um próximo projeto de declamação de poesia. Já que não tem essa cultura no Brasil, a gente vai criar. Vamos criar. Sabe que quando eu cheguei em Portugal para estudar, né, tal, na universidade, vários professores perguntavam se eu declamava poemas, me chamavam para declamar poemas, não sei na onde, nos eventos. Eu, não declamo. Não quero. Lá no Brasil vocês não declamam, tal?
não tem essa tradição, né? E lá em Portugal tem bastante essa tradição de declamar. Mas essa coisa a poesia é um gênero que nasce oral, né? Ele Sim. nasce muito ligado à música, né? E se a gente pega aí textos poéticos mais antigos, e aí estou falando da Ilíada, né? Estou falando lá de poesia épica lá atrás, e estou falando 800 anos antes de Cristo, né? Você tem várias fórmulas que vão se repetir exatamente por esse caráter de oralidade, né? E isso vai se perdendo com o tempo, né? A poesia vai se tornando cada vez mais cerebral, e principalmente depois das vanguardas do início do século XX. E no Brasil a gente nunca teve essa pelo menos que eu saiba, essa tradição de vamos declamar poesia, né? Aquela coisa, talvez lá, aquela poesia laudatória, talvez, né? Ou aquela poesia romântica, talvez, mas não sei, eu acho que mais recentemente isso não acontece no cenário cultural brasileiro, né? Poesia é para ler silenciosamente, não é para declamar. O Otávio Paz fala disso, né, nos Filhos do Barro, se não me engano, acho que é a outra voz, poesia, uma outra voz, eu acho, não sei, enfim. Mas ele fala muito dessa mudança de leitor de poemas, né, que antes era mais um leitor que ouvia, ou que declamava, ou que, né, participava oralmente e tal, e agora a gente tem mais o silêncio, a concentração, a solidão. Uhum. Gente, isso nos afasta um pouco da leitura de poesia, porque nós vivemos um tempo tão acelerado, que tudo é rápido, né? Tão pouco tempo por silêncio para não fazer nada, enfim, e todo o tempo com o celular, enfim. E a leitura de poemas exige um tempo de leitura, de concentração, de fruição diferente, né, do que da poesia. Então, eu acho que a gente vive, não sei se é essa palavra que ele usa, mas tempos hostis para a poesia. Sim, é uma discussão que, em boa medida, no meio acadêmico a gente tem, né, de como a poesia perde espaço, né, Tem um livro, Patrícia, não sei se você conhece, tudo de poesia, que se chama O Desemprego do Poeta, do Afonso Romano de Santana. Sei. Eu não li esse livro, eu sei que ele existe, mas... Eu usei na minha dissertação de mestrado, eu achei sensacional a reflexão que ele coloca lá ele estabelece qual a função do poeta desde a antiguidade clássica, ali, romana, até a atualidade, né? E como o poeta ficou desempregado, sem função, sem... Sim. É o Albatroz, né? O Albatroz do Baudelaire, no fim da Sim, verdade. Sempre. O monarca do Sul, né? E no chão ele não é nada. A modernidade faz isso com ele, né? Uhum. O que vocês estão esperando para fazer um varal de poesias online? Opa, podia, né? Tempo, Gabi, tempo. Meu Deus. Super apoio. Energia. Super apoio do meu corpo, minha alma. Então, passa a maior parte do nosso tempo pensando em aula remota, planejando aula remota, corrigindo coisa remota e gravando. A gente ajuda, gente. A gente faz toda a movimentação. Meu corpo está aqui e meu pensamento está no que eu tenho que apresentar amanhã de manhã da aula de doutorado. No doutorado. Tem isso também, tem esse detalhe, né? O doutorado. Eu ia falar uma coisa interessante que a Patrícia falou da declamação, e a Cris também falou também, é que a gente não tem a cultura da declamação. Eu não sei aí no Paraná se isso é um movimento que está rolando aqui no Rio de Janeiro, ou se está indo para o Brasil inteiro, que é o slam. O slam está sendo agora uma nova forma de declamação. Aqui no Rio de Janeiro está cada vez mais popular essa forma de declamação. Eu participei de um evento literário do Colégio de Aplicação do UFRJ, e eles promoveram o slam no final. Foi lindíssimo. Então, eu não sei se no Paraná está se pendurando ou se é só concentrado aqui no Rio. Eu queria perguntar até para vocês que estão aí. Então, né, eu não sei dizer na cena aqui se isso tem acontecido, né? Ainda mais
nesse contexto agora de isolamento, coisa e tal, acho que está mais complicado ainda, né, de acontecer. Eu sei que isso, no Rio de Janeiro, é uma coisa que vem acontecendo, é algo que a gente, pela internet, você tem acesso a isso também, né, nos Estados Unidos, eles fazem muito isso também. Eu acho que, em boa medida, tem relação com essa cultura do hip-hop, né, e também a coisa do rap e tal, é toda uma cultura, né, que está posta aí nessa história, né. Agora, a gente falou, e eu falei ainda, a gente não tem a cultura da declamação e tal, existe uma gloriosa exceção no Brasil, que é o cordel, tá, a gente não pode esquecer jamais da literatura de cordel e dos repentistas, né, dos grandes duelos de repente, que são muito bacanas também, nessa tradição de poesia oral, né? Não dá para deixar de fazer essa nota, né, nessa história toda. Não se tem essa cultura de ler o poema em voz alta, mas o cordel está lá e é espetacular. E aí a gente tem toda a prosódia, né, do sotaque posta, e também traz uma musicalidade diferente. Muito legal, muito bom. Então, gente, o que mais? A gente vai ganhar aquele poema que você prometeu restar? Sim, peraí. Eu só estou respondendo aqui uma coisa. Gente, eu que adorei e agradeço estar aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui, é o One Art, né, que você pediu? Isso. Então, vamos lá. Exatamente rolando. Oi? Exatamente porque a Fátima tem vídeo rolando e a gente gostaria de ver de outra forma, sem ser por vídeo. Então, o One Art é talvez o poema mais conhecido da Elizabeth Bishop, até por conta tem um filme, né, chamado Flores Raras, que é baseado num livro da Carmen de Oliveira, Flores Raras e Banalíssimas. Em inglês ele é Reaching for the Moon, o nome do filme. E é com a Glória Pires e a Miranda Otto, né, no papel da Lota de Macedo Soares e da Elizabeth Bishop. E ela lê esse poema em 2 momentos, né, do filme, são momentos muito importantes. É sobre a história das duas, né, sobre a história de amor entre as duas, amor e muita, como direi, entre muitos problemas e muitos percalços, né? E esse poema aparece com um grande destaque, acabou ganhando uma notoriedade muito grande, né? E é um poema belíssimo, né? Ele é uma villanella. Eu falei de forma tradicional, ele é uma villanella, é uma forma tradicional do século XIV, tá? Então vamos lá, eu vou ler ele em inglês primeiro, depois eu leio em português, tá bom? Então, o original, né? One Art. The art of losing isn't hard to master. So many things and few with the intent to be lost, that the loss is no disaster. Lose something every day except the fluster of lost door keys, the hour badly spent. The art of losing isn't hard to master. Then practice losing father, losing foster, places and names and where it wasn't meant to travel. None of these will bring disaster. I lost my mother's watch, and look, my last, or next to last, of 3 loved houses went. The art of losing isn't hard to master. I lost 2 cities, lovely ones and vaster, some realms I own, 2 rivers, a continent. I missed them, but it wasn't a disaster. Even losing you, the joking voice, a gesture I love, I shan't have lied, it's evident. The art of losing is not too hard to master, though it may look like righted, like disaster. É lindo. Esse poema é muito bonito. Tá? Eu vou ler agora ele na tradução do Paulo Henriques Brito, tá? Que é o principal tradutor, acho que o tradutor da Bishop para o português é o Paulo Henriques Brito, professor
da PUC-Rio, se não me engano, tá? E também especialista na obra dela. E poeta também, né? Uma arte. A arte de perder não é nenhum mistério. Tantas coisas contêm em si o acidente de perdê-las, que perder não é nada sério. Perca um pouquinho a cada dia, aceite, austero, a chave perdida, a hora gasta bestamente. A arte de perder não é nenhum mistério. Depois, perca mais rápido, com mais critério, lugares, nomes, a escala subsequente da viagem não feita. Nada disso é sério. Perdi o relógio de mamãe. Ai, nem quero lembrar a perda de 3 casas excelentes. A arte de perder não é nenhum mistério. Perdi 2 cidades lindas e um império que era meu, 2 rios e mais um continente. Tenho saudade deles, mas não é nada sério. Mesmo perder você, a voz, o ar etéreo que eu amo, não muda nada, pois é evidente que a arte de perder não chega a ser mistério, por muito que pareça, escreve, muito sério. É isso, gente. Lindo. Que bom que vocês gostaram. Muito bom mesmo. Muito bom. Nossa. A tradução é muito boa, a tradução é muito boa mesmo. A Ana que está comentando aqui, é muito boa a tradução. Bom, então acho que vamos encerrar por aqui. Se alguém não tem mais perguntas ou comentários, queria agradecer, Patrícia, sua presença, sempre muito iluminada, muito gratificante te ouvir. Uma delícia esse bate-papo. Então, obrigada pela presença. Gente, eu que agradeço muitíssimo por vocês terem me chamado. Me chamem sempre, tá? Nunca que eu venha, não tem o que dizer, tá bom? Eu agradeço muito a todos as manifestações que eu estou vendo aqui. Muito obrigada por vocês terem vindo. Pessoal, meus ex-alunos, ou que não foram alunos, qualquer coisa, estamos aí. Estamos juntos nessa história de pandemia também, tá bom? E é muito bom ver vocês aqui também, tá bom? Legal. Brandão. Muito bom. Então é isso. Obrigada, gente, pela participação de todos, de todas. Logo você estará no Elas por Elas, tá, Patrícia? Né? Já falei, me chamem, eu vou. Professora, boa noite a todos. Boa noite. Até mais. Até, gente. Foi um prazer. Até mais. Tchau. Gente, boa noite para vocês. Amo estar com vocês. E se rolar